mas eu creio que o Senhor há de nos abençoar, há de nos dar a direção através do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Eu creio nisso. Amém. Você só está aqui porque o Espírito Santo de Deus, tocou para você estar aqui nesta manhã. E você que está em casa também, que está ouvindo, assistindo a live, que você venha ser abençoado nesta manhã. Que a sua família seja abençoada nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu sou casado com a minha esposa Rosemary, está ali. Tenho 3 filhos, uma nora, um genro. Quem não sabe, eu me chamo Luiz, diácono da Casa do Senhor. E nós estamos aqui para abordar o assunto sobre família nesta manhã. Amém? Antes de a gente estar orando, quero falar com vocês que Deus colocou no meu coração, como foi falado, esse tema aí, o líder e a sua vida familiar. Esse tema aí, nós demos no curso, de aperfeiçoamento de líderes, que se chama o CAL, E Deus colocou no meu coração para estar falando conosco nesta manhã, para estar, falando com a igreja. Aqui tem pessoas que, a maioria são da igreja, então é muito bom, estarmos aqui para falar sobre isso. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nos encontramos na Tua presença, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas culpas, nossas falhas. Ó Pai, agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que expiramos. Ó Pai, que eu venha diminuir, Tu venhas crescer, Senhor, na minha vida, ó Pai, e através de mim, ó Pai. Ó Senhor, que o meu coração possa estar esperando em Ti, crendo que o Senhor há de fazer o melhor para cada um de nós, através da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, e cremos, Senhor, no Teu poder, cremos no Teu agir, em nome de Jesus. Amém? Amém. O líder e a sua vida familiar. Amigos, hoje iremos abordar o assunto que faz parte de nossa vida. Queremos tratar sobre a vida do líder e a sua vida familiar. Note que a palavra de Deus, por diversos momentos, dá uma grande ênfase de como um líder deve agir na sociedade, mas não deixar de relatar de como ele deve agir dentro do seu lar, ao lado de sua família. Amém? Vamos ver o que diz lá em Tito, capítulo 1, versículo 6, para vocês entenderem, para a gente poder entender. Olha o que diz aí. Hoje nós vamos estar falando bastante aí para líder, quero falar que é para pais, pai, mãe, você que é vó também, e que conduz os filhos, os netos, na presença do Senhor. Olha o que diz. Um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem, nem de insubmissão. Aqui está falando sobre para presbítero, mas tem tradução que fala pastores. Aí você pode dizer para mim, irmão Luiz, mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero. Você é sim, você é pastor da sua casa. Você é líder da sua casa. A palavra de Deus fala que o nosso ministério começa onde? Dentro da nossa casa.
Então, nós somos pastores, nós somos sacerdotes da casa do Senhor, da nossa casa. A liderança na igreja é uma responsabilidade sagrada que requer sabedoria, integridade e compromisso com os princípios bíblicos. Dentre esses princípios, temos o papel do líder dentro da sua família. Ele precisa ter um tratamento adequado no convívio com a sua família. As pessoas têm muitas ideias erradas sobre liderança. Quando ouve dizer que alguém tem um título de prestígio ou uma posição de liderança, supõe logo que é um líder. Às vezes isso é verdade. Mas títulos não valem muito quando o assunto é liderança cristã. Outro erro comum é pensar que só porque alguém exerce liderança em sua vida secular ou profissional, obrigado, irmão, que isto automaticamente o qualifica para ser um líder cristão. A verdadeira liderança não pode ser concedida, nomeada ou atribuída. Entre parênteses aqui, como eu disse aqui, né? Mas o título não vale muito quanto o assunto é liderança, né? Fala sobre isso aqui. Eu trabalhei 6 anos numa empresa multinacional. E ali tinha diretores, líderes, bem conceituados. Em questão, né? Bem conceituado, quer dizer, no trabalho. Eles eram bem-sucedidos, faziam tudo do bom e do melhor. Fechavam negócios, mas na sua casa eles não tinham controle. Eles não tinham, né, essa liderança que vem da parte do Senhor. Não tinham. Aleluia. Deveria somente dar influência e não pode ser delegada. Precisa ser conquistada. Liderança é influência. Nada mais, nada menos. É uma das áreas em que mais vemos que aqueles que exercem cargos de liderança na igreja são desqualificados e na área familiar. São muitos, né, deles. São muitos deles. Então, requisitos para líderes, requisitos para pais, para mães. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, né? Está ali. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Irmão, minha irmã, você tem que ser apto a ensinar a sua família, a sua casa, aos seus filhos. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem, essa aqui que é, né, ponto-chave. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria
família, como poderá cuidar do reino de Deus? Como pode? E o pastor Jorge, né, gosta muito dessa passagem que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, 8. Diz assim, não foi colocado ali no multimídia. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, nega a fé e é pior do que o descrente. Amém? Aleluia. Estão entendendo até aqui? Amém? Glória a Deus. Paulo diz que o líder deve governar bem a sua própria casa. Está escrito lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. O termo utilizado pelo apóstolo para governar também tem o significado reger, liderar, presidir, administrar. Paulo considera que o lar bem orientado é um bom teste de maturidade espiritual. Amém? O apóstolo Paulo destaca que o líder deve ser alguém que governa a sua própria casa, com seus filhos e sujeição. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como cuidará? Segundo requisito, amor e cuidado, né? Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25. O dever do homem é o dever aquele que é casado. Diz assim, que é o nosso papel como homem, como líder da nossa casa. Maridos, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, você, marido, deve amar sua esposa. Você deve cuidar da sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Este versículo enfatiza o amor do cuidado que um líder, que o esposo, né, deve ter por sua esposa. Amém ou não amém? Homens, amém ou não amém? Assim como Cristo amou a igreja, isso ressalta a importância de manter relacionamentos familiares saudáveis. Aleluia. Isso ressalta a importância de manter o relacionamento familiares saudável. Então, cabe a nós, homens, servos do Senhor, cuidar bem das nossas esposas. Amém? Cuidar da sua esposa, amá-la. Amém ou não amém? Levá-la para sair. Apoiar sua esposa. Aleluia. Glória a Deus. Pedir desculpa na hora que tem que pedir. Né? Perdoar. O que eu tenho visto é muito esposo, líderes, né, que não tem
feito o que a palavra de Deus fala. É cuidar da sua esposa, cuidar da sua casa. Colocar a responsabilidade de tudo na esposa. Não. A responsabilidade é do homem. Sim, devemos colocar comida dentro da mesa, sim, mas muitas vezes queremos colocar a responsabilidade que cabe a nós, homens, no que diz, vamos supor, o filho fala uma coisa, não, aí você não quer falar nada, e você fala assim, fala com a sua mãe. Não, temos que nos posicionar como servo do Senhor. Temos que nos levantar. Aleluia. Aleluia. Isso ressalta a importância de manter os relacionamentos familiares saudáveis. Aleluia. 3 papéis da família. Diz assim, em Colossenses 3, versículo 18 ao 21. Isso aí é o dever das esposas. Mulheres, sujeitáveis, cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Vem para o esposo mais uma vez. Maridos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Maridos, ame cada um a sua mulher, não a tratem com amargura. E aqui diz para os filhos, filhos, obedeçam seus pais, pois isso agrada ao Senhor. E aqui fala para nós, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Aleluia. É isso que a palavra diz. Não podemos fugir disso. Aqui está falando sobre os pais, não irritem seus filhos. De vez em quando minha esposa fala com o amor, olha só, não é bem assim. Conversa direito com seu filho, conversa direito com a sua filha, com o seu genro, para que eles não venham, fechar o seu coração, porque muitas das vezes nossos filhos querem falar alguma coisa conosco, e aí, se a gente, todas as vezes que eles vierem falar alguma coisa, e a gente só repreender, vai chegar uma hora que eles vão fechar o coração. E aí, eles vão pedir orientação às pessoas lá de fora. Que Deus tenha misericórdia, se eles forem procurar uma pessoa, um líder, uma pessoa que fale das coisas do Senhor, porque nem sempre acontece isso. Nem sempre acontece isso. Aleluia. Aleluia. 4. Educação dos filhos. Provérbios 22, versículo 6. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos. É isso mesmo? Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não desviará dele. O que está escrito ali?
Instrua a criança no caminho. Não é no caminho que ele quer andar, mas sim no caminho o mesmo com o passar dos anos. Não se desviará. Não se desviará do que? Do caminho, dos princípios do Senhor. Não é o pai deixar para a mãe. Não é a mãe deixar para o pai. Os dois, né? É uma só carne. É os dois ter o mesmo pensamento. É instruir o filho no caminho que deve andar. É ouvi-lo, né? Esperar o que ele tem para falar para você. Estou falando, nossos filhos, falar, mas a gente orientá-lo dentro da palavra. Não é dizer, não, o negócio é deixar meu filho ser feliz. Não. A palavra está bem clara. Temos que instruir nossos filhos. Se eles estão indo para o caminho errado, nós temos que falar, meu filho, não é por esse caminho. A palavra do Senhor nos diz que o caminho do Senhor é bom e perfeito, é agradável. A vontade do Senhor é boa e perfeita, agradável. O caminho do Senhor é verdadeiro. Deus está nos chamando para uma responsabilidade nesta manhã. Não podemos ser negligentes ao nosso chamado de pai e mãe. Salmos de número 127, no versículo 3, que nossos filhos são o quê? A herança. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa. Eles são a nossa recompensa, eles são a herança, e cabe a nós a instruir nossos filhos, passar para eles o que a palavra de Deus fala, passar integridade, passar honestidade. Não falar, não quero ter trabalho. Não quero ter trabalho, não quero falar. Vamos deixar ele seguir a vida dele. Não. Não. Temos que falar com amor, sim. Mas temos que nos posicionar como a igreja, como líder, como uma mãe, como filho, como vó. Não passar a mão por cima, mas sim falar da palavra do Senhor, conduzir a eles a vida eterna, para a vida eterna, para a vida eterna. Os dias são maus. O mundo quer tragar os nossos filhos, quer tragar a nossa família. Temos que nos posicionarmos. Pais, temos que nos posicionarmos. 5. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Rapaz, como a hora está passando rápido. Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê?
Eu sempre falo para o meu filho, principalmente meu filho caçulo, que ele está conosco. Você quer várias coisas. Você quer um bom emprego. Você está estudando, sim. Você quer uma boa casa. Mas priorize o reino de Deus em seu coração. Não deixe que as demais coisas, porque celular bom é demais coisas. Um bom trabalho, aqui está falando sobre as demais coisas. Busque primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas vos será acrescentada, meu filho. Escuta a voz do seu pai, escuta a voz da sua mãe. Escuta a palavra que é pregada no púlpito dos pastores, bispos que vieram aqui, palavras que falaram, né? No culto do aniversário da igreja, que palavras. Cada pessoa foi, né, usada por Deus para falar nos nossos corações, e eu tenho falado isso com Ele. Busque o reino de Deus. Busque o reino em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo nos lembra que, como líderes da igreja, devemos priorizar o reino de Deus em nossas vidas. O que inclui nossa liderança na igreja é cuidado com a família. E o cuidado com a família. Existe, né, homens de Deus e seus desafios familiares. Existem exemplos na Bíblia de homens de Deus que enfrentaram desafios em suas famílias e tiveram a sua vida familiares afetados. Aqui estão alguns exemplos. Davi foi o quê? O homem o quê? Foi segundo o coração de Deus, mas que cometeu erros. Um deles foi o adultério com Betseba. E como resultado, sua família enfrentou conflitos e tragédias. Seu filho Absalão se rebelou contra ele, causando divisão e morte na família. Mas que nós possamos, né, ser homens segundo o coração de Deus, mas que nós não possamos cometer o mesmo erro que Davi teve. Que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Quando ver alguma coisa, né, que não está legal na sua casa, chama a sua esposa para orar. Chame seu filho para orar. Chame para conversar. Temos outro exemplo. Salomão. Todos já conhecem, né, a história de Salomão. Conhecido por sua sabedoria. Casou-se com muitas mulheres estrangeiras que o levaram a adorar outros deuses. Isso desagradou ao Senhor e resultou na divisão do reino após a sua morte. Temos que ter muito cuidado. Aqui fala, né, de casamento, né, aquele que não profere mesmo a fé, né? Cuidado, jovem, que está procurando, né,
uma pessoa para casar, cuidado, peça direção ao Senhor, discernimento ao Senhor, para que você não venha cair em ciladas. Cuidado, cuidado. Pais, mãe, pai, mãe, oriente seus filhos. Será que isso, falar com eles, fala com eles, será que isso é da vontade do Senhor mesmo? Será que este namorado, né, essa pessoa que você está conhecendo, o Senhor está se agradando? Será que você vai ter um futuro com esta pessoa? Oriente. Eli. Aleluia. Está registrado em 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22 ao 24. Nós estamos falando, né, de homens de Deus e seus desafios familiares. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escute, não é bom a boa notícia que se comenta no meio do povo do Senhor. Aqui, né, está falando que Eli, servo do Senhor, que seus filhos, né, estavam fazendo coisas erradas, que não agradavam ao Senhor. E aí, o Senhor vem até Eli e fala assim: ó, cuida do seu filho. Olha só, repreendam. Você lembra que eu falei? Deixar para lá, deixar ali. Vamos deixar, o que vai dar? Vamos deixar. Ele foi omisso. E toda a sua casa, não só os filhos dele, mas ele também foi à morte. Que nós possamos pedir a direção do Senhor. Amém? Aleluia. Lamentavelmente, estamos vendo líderes que, não obstante em seus lares não serem exemplos, estão à frente de cargos na igreja. É triste saber que há líderes cristãos que têm filhos ausentes da igreja, outros que seus filhos fazem pouco caso da fé cristã e professam doutrinas estranhas e escrituras. Outros dão péssimos exemplos na sociedade. Aleluia. Lamentavelmente, estamos vendo os líderes que, não obstante em seus lares não serem exemplos, estão à frente de cargos na igreja. Isso aqui é para a gente se assustar, porque algumas vezes vem pessoas falar, né, comigo,
que às vezes fala, como pode a pessoa ser, né, pessoa sendo líder, pessoa sendo orientador, aqui é uma bênção. Quantos filhos têm falado isso? Quantas mulheres têm falado isso? Às vezes até mesmo homens têm falado. Como pode? Aqui eles são bênção. Aqui eles trabalham. E na sua casa não dão um exemplo. Como pode? Temos que nos despertar, líderes, servos do Senhor, pais, mães. Temos que mudar essa situação, porque o Senhor está às portas. E naquele dia o Senhor vai perguntar: o que você fez com a sua família? O que você fez com a minha igreja? Aleluia. É importante notar que, embora esses homens tenham enfrentado desafios em suas famílias, a Bíblia também destaca a graça de Deus e a possibilidade de arrependimento e de restauração. Esses exemplos nos lembram da importância de buscar a Deus em nossas vidas e a vida da nossa família, e de permanecer fiéis aos seus princípios para evitar consequências, maiores, para evitar consequências destrutivas. Amém? Apesar de tudo, pontos negativos que homens de Deus tiveram, é importante notar que, embora esses homens tenham enfrentado, vou ler mais uma vez, desafios em suas famílias, a Bíblia também destaca a graça de Deus e a possibilidade de arrependimento e restauração. Esses exemplos nos lembram da importância de buscar a Deus em nossa vida e de permanecer fiéis aos seus princípios para evitar consequência destrutiva. Que nós possamos buscar a orientação no Senhor. Aplicações para nós. Como podemos ser um bom líder? Como nós podemos ser um bom pai? Como nós podemos ser uma boa mãe? De acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo. Não devemos, diga junto comigo, não devemos depender de nossas forças. Não devemos depender de nossas forças. Olha o que está escrito lá em Lucas capítulo 12, Precisamos da ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus. Olha o que está escrito lá: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Não se preocupe. O que você tem que se preocupar é orientá-lo, chamar para conversar, tomar posição de pais, tomar posição de mães. Sem a ajuda do Espírito Santo, não podemos cumprir
com os termos do relacionamento familiar, pelas nossas próprias forças. Devemos agir em obediência à palavra de Deus, mas fazê-lo na mais completa dependência da graça de Deus em nossas vidas. Sem a graça de Deus em nossos corações, acabamos por violentar, ferir e matar, mesmo os nossos entes queridos, por meio de palavras, às vezes de olhares, gestos, coisas das quais muitas das vezes nos arrependemos mais tarde. Então, temos que pedir ajuda do Espírito Santo para orientar, para conduzir a nossa família para os céus, para a vida eterna. Porque sem, a ajuda do Espírito Santo de Deus, podemos o quê? Matar. Podemos o quê? Violentar. Podemos o quê? Às vezes, falar palavras erradas, que não é para aquela hora ali, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos dar sabedoria para conduzir a nossa família, a nossa casa. Amém ou não amém? Amém. Aplicação para nós. 2. Diga assim comigo. Todo líder precisa aprender a ouvir com mais atenção. Todo pai, toda mãe, todo filho precisa aprender a ouvir com mais atenção, o que sua esposa tem para dizer, o que seu esposo tem para falar. Olha o que diz ali em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha o que diz ali. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Não preciso falar mais nada. A palavra já está dizendo. 4. Aliás, 3. Diga assim comigo. Todo líder, todo pai, toda mãe, todo filho precisa falar com amor. Todo líder, todo pai, toda mãe, todo filho, toda avó, todo avô precisa falar com amor. Olha o que diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Antes seguimos a verdade em amor. Quando nós falarmos, qualquer coisa para o nosso cônjuge, temos que falar a verdade sim, mas em amor. Não é o que você fala, é da maneira que você fala. Amém? 4. Agora sim. Diga assim comigo. Todo líder
precisa aprender a pedir perdão e perdoar com compaixão. Todo pai e mãe precisa aprender a perdoar e perdoar com compaixão. Se colocar no lugar da outra pessoa. É entender o que aquela pessoa está passando, mas sempre orientá-lo com sabedoria, sempre colocando Jesus em primeiro lugar, pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Todos estão entendendo? Amém? Quero dizer que eu amo vocês, tá? Vou falar igual o pastor René. Estou falando isso aqui porque Deus fala comigo primeiramente. Deus fala no meu coração. O Espírito Santo trata primeiro em mim, para depois tratar a da igreja, para tratar de paz, para tratar de mães, de filhos. Aleluia. Um líder precisa ter um momento de oração. O pai precisa ter um momento de oração com sua esposa. Amém? A família precisa ter momento de oração, momento de busca. Sabe por quê? A oração em família fortalece o amor, reforça os laços e diminui as diferenças que surgem no dia a dia. A oração em família fortalece o amor, reforça os laços e diminui as diferenças que surgem no dia a dia. E aí, com certeza, o coração do marido é convertido à esposa, e da esposa ao marido. O coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos. Ter uma vida de oração é garantir que a sua família permaneça unida, mesmo nos dias mais difíceis. Mesmo nos dias de adversidades. Mesmo no dia que o dia mal vier bater na sua casa, quando vier bater no seu lar. Mesmo. Aleluia. E agora, para refletirmos, já estamos terminando. Uma pergunta para nós, como pais. Se o seu pastor chegasse para os seus filhos, homens, nós homens, se o nosso pastor chegasse para os nossos filhos e cônjuge e perguntasse, ou pedisse para assinarem, para que você, nós que somos pais, para estar neste ministério de liderança, o que você acha que eles responderiam ao seu respeito? Não precisa me responder. O que eles diriam? Tem um louvor que diz, que fala, na casa meu pai é santo, na casa meu pai é
sábio, mas lá em casa, vou chamar meu pai e minha mãe para morar dentro da minha casa, da igreja. E aí eu falo, o que eles diriam de nós? É uma coisa para a gente pensarmos. Eu li um relato de um pastor que ele convidou outros pastores para fazer a apresentação do livro dele. Foi uma pregação que eu assisti do pastor Josué Guedes, né? Josué Gonçalves. E aí ele estava falando, né, em uma palestra que ele estava dando. E aí ele relatou. Mas eu vou falar aqui com as minhas palavras que eu li, né? Eu li um relato de um pastor que ele convidou outros pastores, né, que é o Josué Gonçalves, para fazer a apresentação do livro dele, com o tema Uma Família Indestrutível. E um desses pastores pediu para que ele convidasse o seu filho, seu próprio filho, para descrever a sua apresentação referente ao pai. A fala do filho, ao descrever, foi essa que eu vou ler para vocês aqui. Olha a palavra do filho. O que impressiona neste livro não é apenas um grande conhecimento do escritor sobre o tema, mas a sua própria vida. Qualquer autor, antes de escrever um livro sobre família, deveria pedir orientação, pedir autorização a seus filhos e esposa para validá-lo. Pois de nada vale o que falamos se não for confirmado pelo que fazemos. Estou aqui para autorizar meu pai a publicar este livro. Ele é um exemplo de pai, ele é um exemplo de pastor, sacerdote e pai, e a sua vida fala muito mais alto do que seus escritos. Está vendo? Dá uma salva de palmas para o Senhor, amém? Aleluia! Isso aí tem sido o meu pensamento. Isso que eu tenho colocado na minha vida. Aleluia. E aí eu falo, o que você acha que a sua família falaria a seu respeito? O que ele falaria? O que falaria? Já estamos terminando. Conclusão. Beber um pouquinho d'água aqui. Agora estou mais relaxado. Enquanto eu vou concluindo aqui, quero chamar o pastor Jorge, a sua esposa também aqui, a minha esposa também. Amém. A conclusão. A liderança na igreja e o tratamento adequado da família são aspectos intrinsecamente
que se fala, né, essencial, ligados. A Bíblia nos instrui a sermos líderes, a sermos pais, mães, que demonstram o amor, cuidado, respeito e integridade em nossos relacionamentos familiares, pois isso reflete a nossa dedicação ao serviço do Senhor. Pais, mães, líderes que cuidam bem de suas famílias estão mais bem preparados para liderar e orientar a igreja de acordo com os princípios bíblicos. Precisamos orar pelos nossos líderes, pela nossa família, pelos pastores, por cada pai, por cada mãe, para que Deus nos ajude a colocar tudo em prática que nós aprendemos. Sabemos que, existe famílias que precisam da ajuda do Senhor. E nós precisamos sim. É fácil? Vai ser fácil? Não. Mas com a ajuda do Espírito Santo, conseguiremos vencer todas as diversidades, todas as batalhas. Pais, mães, se posicionem. Não deixe que o mundo venha tragar nossos filhos. Não deixe. Fale a verdade. Mas fale com amor. Pode falar, Fala com amor. Fale com amor, mas fale a verdade, aquilo que está na palavra do Senhor. Porque naquele dia o Senhor há de nos perguntar. Naquele grande dia o Senhor há de nos perguntar. Eu deixei uma herança para você cuidar. E você não fez por onde? Você não fez por onde? Você não cuidou, não orientou? Ou talvez ela vai falar: meu filho, você cuidou da sua família, você cuidou da sua casa. Eles quiseram decidiram fazer outras coisas, mas você orientou, você falou, você não foi omisso, você não deixou, que as coisas, deixassem ele ser feliz da maneira dele, mas você cuidou, você orientou, você falou. Não deixe que essa culpa fique no seu coração. Oriente. O desejo de Deus é que sejamos pais, que sejamos líderes, mães, que cumpram em amor e obediência o seu chamado, de acordo com a sua palavra. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Eu não sei qual louvor. Aleluia. A presença do Senhor está neste lugar. Qual louvor que nossos irmãos escolheram. Se essa palavra falou no seu coração,
nós vamos ter um momento de oração. Eu gostaria de que você se levantasse, por favor, aqueles que puderem. Para nós ganharmos tempo, eu não vou chamar ninguém aqui, mas eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração quando orarmos aqui. Aleluia. Antes disso, vamos cantar esse louvor. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado